eu queria convidar o Célio Turino, que é historiador, consultor de políticas públicas e foi secretário de Cidadania Cultural do Ministério da Cultura. Célio Turino. Obrigado, Allen. Eu agradeço imensamente o convite e queria parabenizar a sua iniciativa e da São Paulo Sua, porque nós só vamos conseguir sair dessa situação de abismo mesmo em que o Brasil se meteu, se for de baixo para cima, se for pela potência da capacidade criadora e inventiva do nosso povo, né? E uma iniciativa como essa, ela é a expressão disso. Queria também dizer da minha imensa satisfação em estar aqui falando, olhando para o Ladislau, para o Sérgio Storch, para tantos amigos, queridos, amigas, a Nádia Campeão, que eu vi aqui também, que trabalhei com ela, ela foi minha chefe quando secretária de esportes, eu diretor de lazer na cidade de São Paulo, isso lá para 2001, 2004, enfim, e tantos outros aqui, que senão eu vou gastar os meus 7 minutos citando um a um, né? Mas é uma felicidade estar aqui. O pedido para que eu falasse é sobre desenvolvimento econômico e bem viver e economia de Francisco e Clara. Primeiro, uma contradição que é necessário esclarecer. O bem viver é entendido não como uma alternativa de desenvolvimento, mas como uma alternativa à própria ideia de desenvolver, do desenvolvimento. O bem viver, ele pressupõe esse reenvolvimento. Assim como a economia de Francisco, tal qual chamada pelo Papa Francisco, ela trata da questão do realmar a economia. Uma economia com alma, uma economia em que nós conhecemos as relações, as pessoas, né? Esse é o sentido da economia de Francisco, que também está lá presente na obra do Karl Marx, O Capital, no capítulo sobre a mercadoria, em que se fala do fetiche da mercadoria, em que as coisas vão assumindo uma personalidade própria, né? Então, é nesse sentido que a gente insere as ideias do bem viver, do conhecimento ancestral, dos nossos povos ameríndios, as ideias da economia de Francisco, que aqui no Brasil a gente inclui a Clara, porque não há como pensar em novas economias sem a dimensão do feminino e de uma economia que não seja alienada. Ela pressupõe o entendimento de uma vida em pequena escala. Isso até está se revelando agora no período da pandemia, com a economia de vizinhança, em que as pessoas fazem compras mais locais, têm relações mais próximas. Isso tem que ser incentivado num programa para o município de São Paulo, como vários que me antecederam colocaram. Assim como o cuidado com a cidade. Não é possível uma cidade que se maltrata tanto, né? Passeios públicos, praticamente uma pessoa cadeirante, ou com mais idade, ou com um carrinho de bebê, ela não consegue circular pela cidade de São Paulo. É preciso termos boas calçadas, né? E que envolve também toda essa maçaroca de fios, que já devia estar toda subterrânea, que pode gerar muito emprego também, como também a colocação submersa de outros fios de comunicação e de tudo mais, de uma maneira planejada. E a limpeza pública também em pequena escala. O que ocorre hoje é de uma insensatez absoluta, né? Essas grandes empresas urbanas que têm por fonte de lucro a produção de muito lixo, quando hoje não há mais que se trabalhar na ideia do lixo, há que trabalhar no reaproveitamento de todos esses resíduos. Em Florianópolis tem uma bela experiência que é a revolução dos baldinhos, que é a compostagem dos dejetos urbanos, ou também com todos os outros resíduos. E como isso pode se fazer? Fortalecendo a relação com catadores, pegando um carrinho elétrico para o catador. Quanto custa isso? Muito pouco. E quanto isso vem em benefício para a cidade? No entanto, o que se prefere, eu me recordo, trabalhei como secretário de governo
em Campinas, isso em 89, 90, nessa época, me lembro que a empresa de coleta urbana na cidade, antes de fazer a pesagem, os caminhões de lixo tinham que passar no lugar para encharcarem de água para ficarem mais pesados. Esse é o sistema que se implanta. Isso não tem o menor cabimento. Como também o cuidado com os próprios municipais, contratando pequenas empreiteiras, pode ser feito até por aplicativo, de uma forma desburocratizada, rápida, com contraprestação de serviço, imediatamente paga. Eu fiz aqui um estudo que, com 5 bilhões de reais em pequenas contratações da prefeitura, se gera diretamente 80 mil postos de trabalho, com recursos da própria prefeitura. É isso que tem que ser apresentado nessa perspectiva do bem viver. Assim como na perspectiva do bem viver, nós temos que entender o absurdo que é viver numa cidade que consome uma energia a milhares de quilômetros daqui. Na usina de Santo Antônio, em Rondônia, em que eu estive, a energia sai de lá, de Rondônia, do Rio Madeira, para abastecer São Paulo. Não há lógica. Nós temos que desenvolver produção de placas solares. Isso também é geração de emprego, é distribuição de renda para redução de custo. Energia solar ou eólica, aqui é mais solar, no caso de São Paulo, para iluminação pública, inclusive, para os prédios públicos. Isso precisa ser implantado de imediato. A Prefeitura de São Paulo tem escala para isso, envolve a reindustrialização da cidade. Sobre a reindustrialização da cidade, também sou plenamente favorável, ela está totalmente em consonância com as ideias da economia do bem viver e de Francisco. Por quê? Porque nós vamos trabalhar a partir da ideia da economia circular, a economia em pequena escala, pequenos centros de distribuição, de reaproveitamento de produtos. Não podemos mais, quando falamos de industrialização, imaginar naquela mega indústria com chaminé e tudo mais. A nova indústria, a indústria ecológica, circular, a indústria do bem viver, ela convive com os centros urbanos, assim como também a ideia da agricultura urbana. Por último, eu gostaria de colocar 2 outros pontos. Árvores. Plantar uma árvore por pessoa no período de 4 anos, né? Não é nada, né? Mas são 12 milhões de árvores na cidade. A liberação dos nossos rios, que estão aprisionados, que precisam voltar à vida, em que é necessário, com isso, estabelecer parques ciliares. A mesma coisa também nesse sentido do resgate do comum, porque bem viver é o resgate do sentido do comum, a vida na escala humana. Em relação ao transporte público. O transporte público em São Paulo e no mundo, de uma maneira geral, ele é organizado para dar um lucro, de uma mais-valia social para empresas, ele é organizado de uma maneira totalmente irracional, só para cobrar a bilhetagem no transporte público de São Paulo, a prefeitura gasta 500 milhões. Para fazer o controle do sistema de transporte, mais 800 milhões. Agora mesmo, com a pandemia, reduziu-se a oferta de ônibus na cidade e o subsídio aumentou, para aumentar o lucro deles. Muito mais eficiente repensar isso tudo na lógica do fim da tarifa pública, alterando, inclusive, a forma de cobrança do fim da tarifa, até porque a ideia de passe livre não pressupõe a tarifa grátis, ela só se desloca na forma de cobrança, que vai para o polo gerador de tráfego, para as garagens, para os proprietários de automóveis, e, além da redução do custo, em que o sistema de transporte hoje é extremamente irracional, extremamente ilógico e perdulário, além do próprio subsídio, que se faz de uma maneira absolutamente irracional. Vejam que no contrato de transporte público em São Paulo se premia as companhias que trabalham com mais pessoas dentro do ônibus. Isso é algo absolutamente absurdo. Mas, enfim, era o que eu teria a dizer nesse sentido da economia de Francisco, Clara, e do bem viver.